Seja muito bem-vindo a mais um episódio do É a Vida Podcast, o podcast que tem como propósito falar dos movimentos, das surpresas e das aventuras que a vida nos apresenta. E hoje, recebendo aqui para falar com a gente, o historiador, policial civil, militar, advogado, escritor, pesquisador. Gente, ele faz de tudo um pouco e tem histórias incríveis para contar para a gente. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho Felipe Melo, ele que agora dedica-se especialmente à vida acadêmica, mas verdade. Também está no direito, né, Felipe? É verdade, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, contando um pouco dessas histórias, né, que a vida nos traz de surpresas. E, de fato, como tu falou, atualmente tenho me dedicado tanto à docência quanto à própria advocacia. O que é que fez você peregrinar tanto por essas esferas? Então, eu acho que isso depende principalmente das oportunidades que vão surgindo ao longo da nossa vida. Quando a gente começa a fazer um planejamento de carreira, muitas vezes a gente tem aquela visão estática, aquela visão linear, quase como se fosse uma determinada escadinha, né? Em que muitas vezes isso acontece por próprias pressões da família, de que a gente consiga progredir dentro daquilo que se espera que se progrida. E durante a vida, a gente vai descobrindo outras oportunidades, portas que vão se abrindo. E quando nós acabamos descobrindo essas outras oportunidades, isso começa a ser muito sedutor, porque é algo que nos intriga, essas determinadas descobertas. E começamos a perceber que talvez essas novas possibilidades, elas acabem nos contemplando ainda mais do que antes. Mas eu estou diante de um historiador que foi professor em escolas públicas aqui no Paraná e em um determinado momento fez uma transição, foi para um outro concurso público e entrou na polícia. O que é que te levou? Que parte da história te levou para o universo da polícia? De fato, lecionei para quase todas as séries. Para ter uma ideia, trabalhei com ensino fundamental, com ensino médio, com ensino de jovens e adultos. E durante todos esses anos que eu me dediquei à docência do ensino de história, eu fui percebendo que a minha vontade era de poder ajudar as pessoas, né? Não que eu não estivesse ajudando, mas eu acreditei que essa transição poderia ser um passo para ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva, principalmente quando eu trabalhei em áreas periféricas, na região metropolitana de Curitiba. Então percebia como muitas vezes as pessoas eram carentes de ter uma determinada segurança maior. Então, na minha visão, eu acreditava que fazendo um determinado concurso, eu poderia tentar suprir isso de alguma forma, visto que eu queria poder realmente ajudar. Eu lembro que, inclusive, uma das vezes, na escola que eu estava, né, tentaram invadir, quebrar a escola toda, porque era eu que abria a escola e que fechava, inclusive, no CBJ. E jogaram bombas lá dentro, para se ter uma ideia. E eu falei, não, eu não vou deixar que isso aconteça, que eles arrebentem essa escola. E aí o pessoal falou, nossa, você não devia nem tá aqui, você não devia estar dando aula, você devia estar na polícia, porque você, né, sem nada aqui, indo para cima. E aí eu falei, olha, e se eu for realmente? Então essa dúvida me fez tentar descobrir outros caminhos. O que me fez começar a estudar, analisar a carreira, analisar os cargos e tentar justamente ir para outras áreas. E aí você foi para a Polícia Militar, começou como soldado. Exatamente. Comecei como soldado, atuei durante 4 anos, praticamente toda a carreira eu fiquei dentro do BOP, né, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, na qual tive a oportunidade de ter grandes trabalhos, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, vivenciar muitas situações. Numa delas, inclusive, foi, na minha opinião, a mais impactante da minha carreira, que foi a possibilidade de conseguir salvar um recém-nascido. Então, isso uma foi... menininha, não uma foi? Menininha, Sofia é o nome dela, inclusive. Eu não esqueço porque justamente significa justamente sabedoria, né? Uhum. E que foi algo totalmente marcante para minha carreira, assim, foi algo impressionante. Eu jamais imaginei conseguir sentir tamanha alegria como aquela. Felipe, como repórter, várias vezes eu acompanhei, ouvi colegas acompanhando histórias assim de crianças que engasgam e aí ficam ali sufocadas, asfixiadas e correm pedir ajuda para a polícia. E são policiais que são, às vezes, bombeiro, mas muitas vezes
policiais que socorrem. E é inimaginável a gente pensar assim, o que é você, que não é um profissional da saúde, não é médico, não está preparado para aquela situação de emergência, você ter que dar conta de uma vidinha que está ali, entende? Dependendo de uma ação sua para ela continuar. Eu acredito que Deus acaba agindo, né, nas nossas vidas. Então, assim, não foi algo planejado, né, realizar esse atendimento, até porque eu estava na minha casa, no meu horário de folga, e de repente eu comecei a escutar gritos de socorro. Então, a primeira ação que eu tive, até mesmo por ser de uma unidade especial, foi de que estava tendo um determinado arrastão no condomínio, né? Então, quando eu chego no corredor e vejo que é um pai e uma mãe que estavam com recém-nascido, então foi meio que uma determinada resposta imediata, algo impensado, e que, graças a Deus, deu certo, né? E depois, você teve contato com a família? Tive contato. Conheceu a menininha mais tarde? Como é que... Conheci depois de foi? um tempo, depois de um ano aproximadamente, eu mantive esse contato com eles, né, para justamente saber como estava indo, mas com o passar do tempo a gente acabou tendo esse distanciamento até por conta da minha mudança, né, para Maringá. Não, e também porque não dá para você manter contato com todas as pessoas que você acaba, de certa forma, ajudando, estando, né, num setor ali de segurança. É verdade. E você ficou, enquanto esteve na PM, você participou de várias operações importantes também. Sim, foi. Inclusive, principalmente de escoltas, né? Na época nós tínhamos um problema muito sério no estado do Paraná, que era a questão de crises carcerárias que estávamos vivenciando, né? Eu me lembro disso. E várias rebeliões pelo estado, uma determinada ORCRIM, né? Uma organização criminosa acabava ganhando muito espaço naquele Foi o início dos momento. anos 2000, por ali? Foi aproximadamente 2011, 2012. Foi um movimento muito grande isso que se teve. Então nós trabalhávamos principalmente para fazer, né, determinadas reintegrações de unidades prisionais. Naquela época, né, a polícia penitenciária ela ainda estava numa fase de estruturação. Então quem acabava indo realizar muitas vezes era justamente o próprio BOP, né? Nossa, nessa época, eu cobri situações de rebeliões que ocorreram aqui em Maringá, nas unidades prisionais da penitenciária, né? Então, era absurdo o que acontecia. E você ficou quanto tempo na PM? Fiquei 4 anos. Já saiu da PM e foi para Civil. Já fui para a Polícia Civil. Mais um concurso, mais um desafio. O que é que levou você para essa nova busca? Bom, eu sempre fui muito curioso, principalmente com a atividade investigativa. Então, mesmo estando na PM, eu procurava ler bastante, até porque nós somos seduzidos muitas vezes pela literatura dos clássicos, né? Eu adorava ler Sherlock Holmes. Então, isso me despertou essa vontade justamente de descobrir como era o serviço investigativo. Então, quando eu entrei justamente na Polícia Civil, eu tive o privilégio de poder ir trabalhar na divisão de homicídios e proteção à pessoa, trabalhando com a investigação pura, justamente. Caramba, e você fala privilégio. Foi um privilégio, porque eu era um apaixonado justamente pela investigação. E quando a gente fala, né, em investigações, uma das mais clássicas que se tem é justamente em crimes contra a vida, né? Uhum. Então, foi uma experiência incrível. Deixa eu até fazer um comentário aqui, Felipe, porque eu acompanhei muitos casos, né, muitos trabalhos de investigação da polícia, e é realmente quando você lê ou assiste filmes, né, que tratam da investigação policial, é que você percebe no trabalho da polícia o quanto mínimos detalhes fazem a diferença. Perfeito. Isso é até uma frase, inclusive, né? Sherlock Holmes, ele trata que os pequenos detalhes são sempre os mais importantes, né? Eu me lembro num caso aqui de Maringá, eu não sei se você vai lembrar dessa história, porque eu acredito que você não estava aqui na época. Teve um caso em que várias mulheres apareciam mortas e elas eram levadas para lugares próximos a torres de alta tensão. Então, ele ficou conhecido como o maníaco da torre. E num dos último crime, né, que ele cometeu, no local onde foi encontrado o corpo, eles encontraram um pedacinho de massa que seria de um veículo, assim, de um reparo da lataria de um veículo.
E eles recolheram aquele pedacinho de massa. E aí rastrearam, né, pela fiscalização eletrônica das ruas, os veículos que passaram a noite por ali, até que conseguiram identificar um carro. Era um azul bem diferente, assim, metálico diferente. E conseguiram chegar até uma casa. Quando os policiais chegaram nessa casa, eles pegaram esse pedacinho da massa que encontraram no local e encaixaram exatamente na lataria do carro. Então, como se fosse, assim, literalmente uma pecinha de quebra-cabeça para constatar. Esse veículo foi o veículo que esteve lá na noite em que o corpo foi deixado. E a partir dali, o até então suspeito, né, acabou sendo um réu confesso e não faz muito tempo, foi julgado, condenado e tal. Ele cometeu vários crimes. Mas, assim, parece, na época, eu me lembro que eu estava na cobertura no dia em que encontraram o veículo. E parecia coisa de filme. Eu me senti, naquele momento, numa cena de filme policial. Caramba, parece que isso não é verdade, é surreal. Você veja o trabalho, quanta coisa, quantas peças, quantos objetos, quanto resíduo tinha naquele local. Pois eles identificaram que aquilo poderia ser um pedaço de uma lataria de um veículo. E foi assim que eles encontraram o criminoso. E sabe que é interessante porque muitas vezes nós acreditamos, né? O senso comum, ele traz uma noção de que todas as peças já são existentes. Só que é um quebra-cabeça com um monte de peças faltando. Então, é aquele céu azul, aquele quebra-cabeça de 1.500 peças e um céu azul. Você vai levar 3 meses para colocar 5 peças naquele céu. Exatamente. E muitas vezes nós temos vários buracos nesse quebra-cabeça com peças que foram extraviadas. Então, isso envolve, inclusive, até mesmo por conta de determinados tipos de evidências, né? Então, por exemplo, provas testemunhais, né? Nós temos várias situações em que esse processo de memorização vai se deteriorando. Então, situações em que as pessoas elas têm os seus vieses, né? E esses vieses acabam tendenciando para alguma determinada ação, algum determinado posicionamento com relação àquilo. Então, tudo isso acaba dificultando muitas vezes o próprio processo investigativo. E quem acompanha só o noticiário na televisão, quem vê a vida de um policial, muitas vezes passando madrugadas e madrugadas fora de casa, não faz ideia do que aconteça. Até porque, às vezes, o final de uma operação é apenas a cereja do bolo, né? São anos de trabalho. Quando tudo dá certo, né? Quando tudo dá certo, quando tudo exatamente. dá certo. Porque pode não dar. E assim, nós temos que ter essa clareza de que pode não dar, não é por uma falha, justamente, do processo investigativo, mas sim por vários outros fatores. Dentre eles, a própria perspectiva da manutenção dessas evidências, né? E você trabalhou em muitas operações, essas de conclusão de processo? Assim. Várias, eu trabalhei em várias. Nós nunca trabalhamos, será, na mesma operação, Felipe? É possível. O que acabava acontecendo é que muitas vezes nós tínhamos a proteção dos agentes. Então, os policiais que muitas vezes realizavam a investigação, eles permaneciam ocultos, justamente para não trazer uma exposição. Você era dessa equipe? Eu era dessa equipe, exatamente. E eu já era a que estava lá na linha de frente, mostrando a cara e contando a história. Exatamente. Olha que incrível. A gente deve ter, em algum momento, trabalhado indiretamente no mesmo caso. Possivelmente. Que incrível. E dessa história, desse tempo de Polícia Civil, quanto tempo você ficou na Polícia Civil? Fiquei aproximadamente 9 anos. 9 anos. E tem alguma história desses 9 anos, ou algumas histórias que mais marcaram a sua vida? Tem várias. Uma delas... Essa pergunta eu ouço muitas vezes, sabe? Eu ouço, é difícil de responder. Por isso que agora eu estou devolvendo. Não, perfeito, porque assim... Todas elas acabam trazendo, né, algum impacto, muitas vezes. Seja aquela que não foi conseguida, aquela investigação que a gente não conseguiu resolver, às vezes justamente por vários motivos, né, como eu disse. Às vezes é alguma que acaba trazendo uma grande emoção na situação. Até porque nós somos humanos, né, e isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes nós temos um estereótipo de que somos... Super-heróis, robôs, pessoas que não sentem. Nós sentimos, nós choramos,
né? Nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos ansiosos. Muitas vezes, quando as pessoas querem uma resolução rápida, nós também queremos, mas existem vários fatores que acabam impedindo. Felipe, você falou da história daquele período em que ocorriam muitas rebeliões. Você lembra que teve casos em que, lógico que você deve lembrar, de algumas pessoas que foram decapitadas Sim. nessas rebeliões? Sim. Aí eu fico imaginando a sensação do policial que está ali para tentar intervir, fazer alguma coisa e não conseguir. Até porque muitas vezes isso não depende, né, de uma ação do próprio policial que está ali. Embora se tenha muita vontade, a tomada de decisão muitas vezes está em outras mãos. O risco é muito grande também. Exato. E tudo isso tem que ser muito bem avaliado no processo, né? Seja no processo estratégico, no processo tático, no processo operacional. Porque justamente nós teremos vários impactos com base nessa tomada de decisão. Sim, com certeza. Então eu lembro que, dentre tantas histórias, né? Uma delas que acabou sendo bem interessante foi uma situação aqui na região metropolitana de Maringá, justamente de um cumprimento de mandado em apoio, né, à divisão estadual de narcóticos, em que nós tínhamos que realizar a prisão de um determinado rapaz, um adolescente. E quando nós entramos nessa determinada residência, nós realizamos todo o procedimento operacional padrão. Então, congela a cena, retira as pessoas dos cômodos, coloca na sala. E nessa casa estava justamente o pai, o padrasto, a irmãzinha e o irmãozinho desse determinado alvo. Esse alvo era um adolescente já envolvido com crime pesado. Exato, exato. Ele tinha tido várias situações no passado, inclusive, logo que a gente entrou na casa, ele já estava com uma arma de fogo, inclusive. E em determinado momento, né, quando estava se procedendo a determinada busca e todos estavam na sala, tinha foto de um menininho fardado. E aí eu perguntei, né, falei, olha, nós temos um militar aqui na família, quem que é o militar? Ah, é o Felipe. Eu falei, quem que é o Felipe? Daí o menininho levantou a mão. Eu falei, então, você fica muito bem de farda, Felipe. Olha Era só, seu xará. Meu xará, inclusive. E aí, eu sei que na hora, né, ele um pouco nervoso, um pouco com medo. Daí ele falou, olha, ele quer ser policial. Daí eu falei, olha, Felipe, não deixe que isso, né, os erros do seu irmão acabem impactando a sua vida. Você pode fazer o que você quiser. E vai ser um prazer, inclusive, poder trabalhar contigo, continue estudando, seja esse menino honrado que tu é, esse menino correto. E foi indo e lidamos com a situação muito bem, terminamos, conduzo o determinado alvo até a delegacia. E aí, esse determinado rapaz que estava preso, né, ele falou, olha, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram ali na minha casa, hein? Aí, na hora, meu coração já palpitou, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, pronto, agora ele vai vir atrás de mim. Tô sendo ameaçado. Tô sendo ameaçado. Eu falei, como assim? Me conta mais. Aí ele falou, não, cara, o que vocês fizeram lá na minha casa? Eu falei, mas o que a gente fez na tua casa? Vocês trataram com humanidade. Eu falei, é mesmo? O irmãozinho, ele se referia. Exatamente. Ele falou, ninguém nunca tratou a minha família desse jeito. Aí eu falei, poxa, e como é que eles tratavam? Não, muitas vezes já entraram na minha casa várias vezes, eu não tô... Ele até falou, né? Eu não tô no crime agora. A minha caminhada no crime já faz muitos anos. E sempre que entravam, acabavam tratando a minha família com desrespeito e etc. Então, assim, o que vocês fizeram foi muito legal. Eu falei, olha, a nossa equipe procura ser muito profissional. Esse é um trabalho que a gente vem realizando, inclusive de conscientização dos novos policiais. Não sou a pessoa que vai julgá-lo, eu sou a pessoa que está realizando esse procedimento operacional, é apenas isso. Então foi algo muito marcante, assim. E nunca mais você soube? Nunca mais eu soube até por conta de ter saído com o passar do tempo, né, da própria carreira. Mas olha, Felipe, se você tiver a oportunidade de ouvir essa história, se você foi o protagonista dessa história aí, que recebeu uma equipe de policiais na sua casa e você disse que tinha vontade de ser policial, eu gostaria de saber, se você um dia estiver nos ouvindo
estiver assistindo esse programa, entre em contato com a gente, porque a gente gostaria muito de ouvir a sua história e saber se você realmente seguiu o seu caminho. Com certeza. Iria adorar, inclusive, auxiliar nos estudos. Você sabe, Felipe, que essa é uma situação que eu, enquanto jornalista, repórter, eu carreguei a vida toda, porque nós acompanhamos histórias, situações, acontecimentos, e nós carregamos aquela memória para o resto da vida. E nós não sabemos o que acontece com as pessoas, o que vem depois, como a vida delas acaba se encaminhando. E a gente fica com o coração naquele momento, assim, como é bom receber a notícia. Recentemente eu recebi um contato de uma menina lá da região sudoeste do Paraná. Eu fiz uma reportagem com o pai dela. Ele era um sonhador, um inventor, e ele fabricou um avião com um motor de Fusca. Isso lá na década de 90. Eu estava começando na minha carreira como jornalista, como repórter. E ela recentemente me mandou, fez contato por conta das redes sociais, me mandou a cópia da reportagem e contou da alegria do pai de ter feito aquela reportagem. Mas isso é muito raro, né? Então a gente fica com o coração aquecido de saber que essas coisas acontecem, que a gente consegue marcar a vida das pessoas. É verdade, é verdade. E depois de 9 anos na Polícia Civil, com tantas histórias, você decide mais uma vez. Exatamente. Quero um outro caminho, quero descobrir um outro lado da vida. Exatamente. Então, era algo que eu já estava encaminhando, né? Então, eu acredito que quando nós procuramos fazer uma transição de carreira, a gente começa a criar elementos para que isso se torne de uma forma mais suave, né? Não se trata simplesmente de abandonar. A gente começa a criar mecanismos justamente para esse processo de transição. E esse processo de transição começou justamente com a minha entrada no doutorado. Então, eu tive o privilégio de ser aprovado no programa de doutorado da UFSC, em Engenharia e Gestão do Conhecimento, que hoje em dia é considerado um dos programas de excelência no Brasil, inclusive com nota CAP 7. Então, aquilo me trouxe uma possibilidade de aprender um pouco mais. Você estava na polícia e já havia feito o curso de Direito? E isso já fez graduação, mestrado e já estava no doutorado. Exatamente. Na verdade, eu comecei o curso de Direito enquanto eu ainda estava na PM, né? E até é engraçado falar a respeito disso, porque foi algo muito difícil de ser conseguido, de ser realizado. Na época, para tu ter uma ideia, eu pedalava quase 50 km por dia. Isso parece, né, contando, parece algo daquelas histórias que a gente ouve, mas de fato era quase 50 km por dia. Então eu ia para o meu trabalho, né, de bicicleta, para o BOP de bike, exatamente. Trabalhava o dia todo, quando dava 18 horas eu tinha a liberação para poder ir para a faculdade. Então pegava a minha bicicleta, saía lá do Pilarzinho, Curitiba, e ia até o Capão Raso. Tomava banho na pia, me trocava ali mesmo e ia para a sala de aula. Então, isso foram praticamente 4 dos 5 anos na faculdade. E aí, terminava o meu horário da aula, eu pegava a bicicleta, voltava para o trabalho e tinha que tirar guarda à noite. Então, assumia, inclusive, esse processo de guarda, né? Ficava trabalhando a noite toda para que no outro dia eu tivesse que cumprir reforço e depois poder ir embora. E nesse caminho, inclusive, foi um caminho muito desafiador, porque muitas pessoas desestimulavam isso. Eu lembro que uma vez, inclusive, um dos próprios colegas que trabalhava comigo, ele falou assim, poxa, mas estão deixando ele sair desse jeito? Então eu também quero estudar. Eu falei, então vamos estudar. Vai ser um prazer estudar contigo, inclusive. Mas porque muitas pessoas, elas acabam estando numa determinada uma zona de comodismo e que elas muitas vezes não se satisfazem de ver a alegria, a felicidade e a progressão do outro. Mas sem saber, muitas vezes, o que custa a alegria, a felicidade, a busca, Exato. A realização de um sonho. Exato. Então as pessoas olham, né? Mas ele pode, você pode porque você quer, você está correndo atrás, você está abrindo mão de muitas horas de lazer para
você correr atrás de um sonho. Inclusive, tem uma frase que diz, né, que eu gosto muito, que ter sorte dá muito trabalho. Sim, é igual ao sucesso do dia para a noite que leva alguns anos, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, foi um processo de muito aprendizado, de muita perseverança. Então, depois, justamente, tive a oportunidade de fazer especializações, de fazer o mestrado. E o doutorado, para mim, ele foi algo muito impactante porque eu teria a oportunidade de passar por um processo seletivo que é muito difícil, entrar inclusive na UFSC, isso, até por conta dessa seletividade existente, né? E o que foi muito interessante foi que durante esse determinado processo, eu tive que aprender para continuar lá dentro. Então eu lembro que, inclusive, comecei a realizar disciplinas isoladas, né, para poder entender como era o pensamento desse determinado programa. E esse aprendizado durante o doutorado foi fundamental justamente para pensar em outros rumos para a própria carreira. E aí, você já estava em Maringá, já estava ainda na Polícia Civil, mas já começou a vislumbrar a possibilidade de uma nova transição. Exatamente. Mesmo estando na polícia, eu sempre gostei muito da docência. Eu sempre gostei de ser professor. Eu comecei a dar aula com 17 anos, para ter uma ideia. Então, é algo... Compartilhar conhecimentos, para mim, é algo muito importante. E aprender, obviamente, né? Lecionando. Então, mesmo estando na polícia, eu já estava no processo de docência, no ensino superior. E estava muito bem, inclusive, na carreira. Estava no topo, né? Porque, afinal de contas, era coordenador de pós-graduação da Escola Superior de Polícia Civil. Estava desenvolvendo vários projetos, inclusive, de ensino. Fui um dos responsáveis, inclusive, por fazer um protocolo, né? Um protocolo de entrevista investigativa para a Polícia Civil do Paraná, junto com o COGJUS, que é o Laboratório de Pesquisa em Cognição e Justiça, trazendo uma perspectiva de entrevistas não confrontacionais, então isso alinhado com polícias de diversos lugares do mundo, como, por exemplo, a polícia da Noruega. Então, que incrível! Foi fantástico durante esse processo. Hoje, inclusive, temos professores fantásticos que continuam tocando o projeto dentro da Polícia Civil. A professora Thaís Mileski, o professor Gioli Paim. Eles continuam levando essa perspectiva da entrevista investigativa e isso, inclusive, demonstra que o próprio Estado do Paraná é um estado que ele está na frente, muitas vezes, não como uma característica de competição, não é isso, mas justamente que está nessa busca de uma qualificação constante, de um aperfeiçoamento de suas técnicas. E essas entrevistas investigativas hoje já estão, inclusive, com uma perspectiva de serem padronizadas para todas as polícias do Brasil. Então... Que máximo! Bem, de certa forma, você foi cercando toda a área de segurança e se abastecendo de informações e de conhecimento enquanto você atuava em cada uma dessas esferas. Hoje você é advogado, professor, pesquisador, ou seja, quando se fala, gente, em processo judicial, quando se fala na busca por informações acerca, seja de um crime ou de um processo judicial, você conhece na prática todos os lados. Exatamente. Tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? E prática, né? Prática. Exato. E isso traz uma perspectiva muito interessante, porque quando nós pensamos, por exemplo, em problemas complexos, não existem métodos fáceis, né, para se resolver problemas difíceis. Então, analisar, inclusive, a perspectiva sobre diferentes óticas, isso traz uma compreensão muito maior sobre o determinado problema. Até essa é uma perspectiva do próprio pensamento sistêmico. Entender o todo como o todo, muito mais do que a soma dessas determinadas partes. Né? Exatamente. E isso a gente pode levar para qualquer momento, para qualquer área da vida. Fato, é verdade. Nós ampliarmos o nosso olhar, tirar o zoom,
olha para o todo, vamos entender essa situação, vamos olhar para um contexto. E dentro desse contexto, coisas acontecem. O que é que está acontecendo nesse contexto em que eu me encontro agora? Exato, exato. E é muito interessante, né? Porque quando nós pensamos em a própria compreensão, né, de processos judiciais, ações, enfim, é muito interessante porque nós trabalhamos muitas vezes com a teoria dos jogos. Só que a teoria dos jogos, inclusive, ela traz uma determinada ótica de pré-determinação sobre um determinado movimento. E no mundo que nós vivemos, muitas dessas situações são emergentes, que são situações que são reveladas de uma forma que não houve, não foi possível muitas vezes ser mapeada. E aí entra justamente a necessidade de pensar em como trazer essa determinada resolução à melhor medida para melhor tomada de decisões, né? Embora a gente tenha ali um conjunto de leis, de regras que normatizam, né, o funcionamento, como uma sociedade deve seguir, essas regras e essas leis, elas têm as suas variáveis. Exato, até mesmo a jurisprudência está aí justamente para nos demonstrar isso, né? Não dá para pensar como a matemática. Não é uma 2 ciência e exata. 2 e 2 não necessariamente vai resultar em 4. Quando eu faço uma analogia e trago isso para o comportamento humano, enfim, para tudo que a gente vivencia no movimento da vida, no movimento da sociedade. É verdade. Felipe, Gestão de Dados e Informações é um livro, acabei de ganhar, estou muito feliz. O compartilhamento do conhecimento entre unidades de inteligência e de segurança pública. Quem ganha, como a sociedade ganha, o que é que você nos traz com uma obra como essa aqui? Bom, esse foi o meu 9º livro. A ideia era justamente demonstrar como as organizações de inteligência elas podem aperfeiçoar os seus processos visando justamente um melhor bem-estar social. Porque muitas vezes, durante inclusive essa pesquisa, é demonstrado que as instituições elas possuem seus egos, possuem os seus corporativismos, e isso faz com que muitas vezes não exista um processo colaborativo. Então a ideia justamente com esse livro era jogar essa determinada questão de como os processos podem ser adaptados para que esse compartilhamento seja justamente aprimorado para a resolução justamente de processos informativos, processos de tomada de decisão ou até mesmo investigações. Muito bem. O que é que você busca ou espera ainda, depois dessa caminhada toda, o que é que faz com que você ainda continue buscando coisas novas, novos caminhos, novas possibilidades? Bom, a primeira das coisas é acabar aprendendo, né? Cada vez que você se debruça sobre um determinado objeto de estudo, você acaba encontrando 1000 possibilidades. Então, em cada pesquisa, eu acabo encontrando mais gaps do conhecimento, né? Mais dores que precisam ser sanadas. Não que eu vá conseguir sanar todas elas, quem sou eu, inclusive, para isso. Mas conseguir discutir algumas dessas determinadas dores e conseguir tentar unir justamente sobre uma ótica de ciência realmente, isso acaba me motivando. Então, atualmente, inclusive, na minha tese de doutorado, eu tenho trabalhado sobre a gestão do capital intelectual para a resolução de problemas complexos. Então, atualmente eu tenho desenvolvido um framework que a ideia é justamente desse framework ser utilizado o processo de gerenciamento do capital intelectual. Visto que, por vezes, nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, nós temos uma falta de valorização desse determinado capital. Muitas vezes, profissionais fantásticos que poderiam estar contribuindo são deixados de lado, às vezes não são reconhecidos, justamente devido a determinadas falhas em seus processos, né? Então, atualmente, a minha busca é justamente tentar melhorar esses determinados processos. E mais cedo ou mais tarde, essa conta chega para a sociedade. Chega para a sociedade, chega para a organização. Hoje, inclusive, um dos grandes problemas que nós temos é justamente pessoas que consigam resolver aquelas determinadas demandas, né?
Os problemas estão acontecendo a todo momento. E quem vai resolver? E ninguém melhor justamente que as pessoas que atuam ali dentro daquela determinada organização. Muitas vezes são aqueles profissionais experientes que já possuem todo o conhecimento teórico, mas que sequer às vezes foram consultados. Às vezes é justamente o fulano que é uma pessoa super experiente, mas que nunca perguntaram para ele como poderia ser melhorado aquilo. Mas tem um outro lado da questão também. Nós temos em todos os lugares, em todas as áreas, pessoas que são muito capacitadas, pessoas que são muito experientes nas suas áreas, mas elas também não sabem se posicionar. Elas não sabem reivindicar aquilo que lhe é de direito, que é o seu próprio posicionamento, o seu reconhecimento. Eu concordo totalmente. Inclusive porque muitas delas sequer sabem que sabem. Né? Em uma perspectiva quase que de maiêutica, mas que quando você muitas vezes vai conversar com uma dessas pessoas, ela não se dá conta do quanto ela sabe, de quanto conhecimento ela acumulou ao longo dessa carreira. Eu costumo fazer essa pergunta quando eu vou dar palestras em empresas, organizações, e eu falo sempre sobre comunicação e o quanto essa habilidade é importantíssima para o desenvolvimento de uma sociedade, mas de uma pessoa, de um indivíduo, de um profissional. E em muitos lugares, em muitas empresas, o RH chega e fala assim, mas as pessoas são pouco proativas, elas não têm atitude. E quando você vai bater um papo com essas pessoas, elas, na verdade, não sabem que elas ocupam um lugar que é importante. E quando eu começo a fazer ali uma brincadeira, às vezes uma dinâmica numa palestra, eu pergunto, você tem ideia do quanto a sua presença nesse lugar é importante? Do quanto a sua tarefa é importante? Porque se você trabalha numa fábrica e a sua função é apertar parafuso, você tem que apertar muito bem esse parafuso, porque senão o produto lá na frente não vai sair com excelência. O resultado não vai ser de excelência. Mas é isso que você falou, as pessoas não têm consciência da importância do seu papel. E aquelas que acabam adquirindo essa determinada consciência e não sendo valorizadas buscam outros caminhos. Buscam outros caminhos. Aquele profissional que ele sabe, né, ele tem consciência do que ele sabe e do poder que ele tem, muitas vezes ele não vai reclamar. Ele é aquele que ele vai chegar justamente no RH e falar, olha, estou indo embora. Por conta justamente de saber o seu valor. E quando você decide fazer mais uma mudança, deixar a polícia, aquela carreira, né, de profissional concursado, para se tornar professor, pesquisador ou advogado, aí muita gente acha que você ficou maluco. É isso mesmo. Durante a nossa história, muitas vezes somos orientados que a carreira pública ela é uma carreira consolidada, que vai te trazer toda a estabilidade, que você vai realizar todos os teus sonhos nela, né? Até porque talvez isso possa ter sido, durante um determinado momento, né, um fator bem significativo. Obviamente que quando a gente pensa numa perspectiva econômica, social do Brasil, né, com uma crise de emprego, muitas vezes baixos salários, né, em diversas organizações, perspectiva de grande concorrência, isso faz com que as pessoas tenham receio de arriscar. Então as pessoas muitas vezes elas preferem contar com aquilo que é mais sólido, que muitas vezes vai ter uma certa previsibilidade. Porque quando a gente deixa, né, algo que nós já estamos acostumados, aquilo que nós já temos um pleno domínio sobre as suas funções, esse arriscar, ele pode trazer seus impactos, né? E esses impactos eles podem ser sofridos de uma forma imediata, enfim. O que acontece é que muitas vezes essas determinadas pessoas que acabam julgando, elas talvez não tenham essa perspectiva do arriscar, né? E independente de ser certo ou errado, é interessante que quando nós arriscamos, nós estamos abrindo novos caminhos e novas possibilidades também. Então muita gente, inclusive, pergunta, você não sente saudade? Claro que a gente sente saudade das coisas boas, né? Porque obviamente teve vários momentos bons. E tudo aquilo que muitas vezes é ruim, é algo que nos desagradou, o nosso inconsciente ele acaba justamente subscrevendo.
porque ele não quer que a gente continue, né, repetindo essa determinada dor. Então, lembrar de coisas boas é óbvio, mas é importante entendermos que aquilo foi um momento e que aquele momento ele passou e que agora nós vamos em busca de novos momentos e novas experiências que serão tão boas quanto. Então, esse arriscar é um ato, muitas vezes, de coragem. Coragem justamente de assumir uma postura, de tomar uma decisão, né, e estar disposto a correr esses determinados riscos. E coragem, sabendo que os riscos existem, mas muito atento às possibilidades que também existem. Com certeza. Não é porque você está num ambiente seguro que não possam existir outros caminhos, outros espaços, tão seguros e talvez mais cheios de possibilidades, de oportunidades. E até mesmo muitas pessoas que acreditam nessa determinada segurança, elas não acabam vendo todos os riscos que já estão ali nesse determinado cenário, mas que por vezes nós acabamos por desconsiderá-los e continuar acreditando de acordo com o nosso viés. Então, quer dizer, é muito cômodo, para mim, não, eu tenho estabilidade no Estado, mas será que realmente é uma estabilidade absoluta? Peraí. Então, quando você começa a explorar um pouco mais, você vê que em todos os ambientes, em qualquer situação, nós teremos riscos. E que, obviamente, que quando nós mapeamos esses determinados riscos e procuramos gerenciá-los, isso tende a diminuir, né? Felipe, e tem algo que é crucial para o ser humano. Eu estou num espaço que é seguro, mas ele me faz feliz. Aqui eu sou a minha melhor versão. Eu preciso colocar esses ingredientes também na minha receita, porque apenas a segurança não pode dar o ritmo da minha vida. Sabe que, inclusive, essa semana teve uma situação que foi muito interessante. Um colega que ele acabou de entrar, concurso público, ele já tinha sido aprovado em vários outros, mas agora ele foi assumir a função, né, como investigador numa determinada cidade aqui próximo de Maringá. E ele me chamou para tomar um café essa semana e ele falou assim, olha, eu não sei se tem algum problema comigo. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, olha, eu não estou feliz. Eu falei, você acha que isso é um problema? Por que é um problema? Me conta um pouco mais sobre isso. E ele falou, olha, eu não estou feliz. Eu achei que eu seria muito feliz. Que esse era o meu grande sonho, mas eu descobri que não é. Então eu estou agora totalmente infeliz, fazendo algo que eu me preparei a vida toda e que me deparei com essa situação que não me contempla. E é incrível, Felipe, porque a gente que já passou por esse processo, você olha para aquela pessoa que diz, eu não estou feliz, eu imaginei que aqui seria o melhor lugar para mim e eu estou descobrindo que não é. E a gente fala, que bom que você está descobrindo que não é, mas saiba que existem inúmeros outros caminhos. E o quanto antes você descobrir, melhor, né? Com Quer certeza. dizer, não preciso ficar aguardando, continuar nesse processo, né, de sofrimento, mudar, justamente arriscar, descobrir novas possibilidades. Então, isso não está me agradando, não estou contente, vamos para frente, né? E você sabe, você falou agora a palavra arriscar, como se você mudar, sair de um ambiente já conhecido e conhecer outro fosse arriscar. Nas férias a gente gosta de fazer isso. Eu vou para um lugar que eu não conheço. Isso significa que eu estou arriscando? Ah, claro, tem todo um conforto. Eu me programei, eu me planejei, eu tenho dinheiro para fazer esse roteiro. Mas a vida é feita e precisa ser feita de roteiros diversos, né? E a vida é feita justamente de atitudes, né? Então, cada uma dessas atitudes, nós justamente aguardamos, obviamente, sempre o melhor. Mas que em determinado momento nós podemos nos deparar com situações que nos levem a outros novos destinos, outros novos desdobramentos. E procurar justamente encontrar essa determinada felicidade, ela é muito importante. São vários os pesquisadores que já trataram, né, que um dos objetivos da vida do ser humano é justamente a busca pela felicidade. E essa felicidade, ela pode estar em diversos meios, seja justamente em momentos, em pequenas frações, né? Ou inclusive pensando numa perspectiva mais ampla, quando analisamos todo o contexto, né? É mais ou menos como você buscar a verdade. No jornalismo, o jornalista é um buscador da verdade, ele está sempre procurando a verdade, assim como o policial investigador, ele está procurando a verdade. Se nós vamos encontrar a verdade, nós nunca sabemos.
Mas o que faz valer a pena e dar sentido para o que nós fazemos é justamente a missão de buscar a verdade. É a busca, é estar disposto a buscar. Eu estou disposta a encontrar a felicidade. Eu vou em busca dela, eu vou me empenhar para encontrá-la. Se eu realmente vou encontrá-la, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se eu não entrar nessa busca, ela não virá atrás de mim. Exatamente. Até porque a gente não pode só ficar aguardando, né? Que as coisas aconteçam e que por um acaso de algum golpe de sorte, as coisas se modifiquem. Nós podemos fazer justamente esses novos caminhos, essas novas sortes que nós teremos, né? Você acredita que você teve sorte? Eu acredito que eu busquei a minha sorte. Então, eu gosto de uma frase que inclusive é uma das minhas tatuagens, que é: a sorte favorece os destemidos, né? Audace fortuna julgada. Frase de Virgílio. E que ela fala, na minha perspectiva, obviamente que se formos pensar numa concepção filosófica, isso vai discorrer, né, inúmeras possibilidades, mas para mim ela representa de buscar fazer a sua própria sorte. E essa buscar fazer a própria sorte é justamente estar aberto a tudo isso que está acontecendo a todo momento. Inclusive este momento que nós estamos tendo, fazendo a própria sorte em busca de novas possibilidades, oportunidades, ou inclusive de momentos esses como o nosso que estamos tendo daqui. Porque a vida é feita de momentos, Felipe. A vida é feita de experiências. A vida é feita de histórias. E é por isso que eu faço questão de trazer pessoas para que venham até esse espaço falar da sua história, das suas experiências, dos seus movimentos. Porque disso é feita a vida. Muito obrigado, eu agradeço. E eu sou um apaixonado pela vida. Viver é algo incrível. E quando nós nos damos conta de todas essas possibilidades que nós temos a cada segundo, isso torna ela ainda mais fantástica. Antes de encerrarmos, se você pudesse dizer uma frase, dar um conselho, uma sugestão, o que é que você diria para todas as pessoas? Eu diria que assuma a responsabilidade pelos seus riscos. Então, analise as possibilidades, realize todo um determinado planejamento, faça uma análise, uma perspectiva, inclusive, né, de pensar justamente em elementos, fontes, dados, informações, tudo isso numa construção estratégica, justamente qual será os seus próximos passos. E se deparando justamente com novas possibilidades, tome essas determinadas atitudes e seja responsável por elas. Arrisque, justamente se permita viver. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Permita-se viver a vida. Perfeito. Arrisque, mas não ofenda, não maltrate e não machuque. Perfeito. Excelente. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada por esse momento, por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua vida e por trazer tanta sabedoria e tanta vida para esse espaço onde tudo que eu quero é que as pessoas venham para compartilhar a vida. Muito obrigado, Juliane, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Estou sempre aberto. Caso novas oportunidades, enfim, será sempre um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada e eu espero você no nosso próximo episódio.